tem dias que eu me acordo com excesso de infância. Uma vontade de brincar com peão, bolinha de gude, soltar pandorga. Ah, máquina, você podia me dar uma segunda infância? Pelo menos um dia da minha infância de novo. Um dia só, tá? Eu vou puxar a alavanca e você vai me dar um dia da minha infância. Um. Maurício de Souza. Não? É real? É real! Alguém me chamou aqui. Maurício de Souza, onde tu tava? Que tu veio aqui na máquina. Obrigado, máquina. É a minha infância em pessoa. Assim, é aquele criador que só faltou me desenhar. Porque me entender, ele já me entende. Eu jogava futebol lendo Pelezinho. Eu aprendi a ser malcriado com a minha irmã e pedir perdão para ela, sendo Cebolinha. É incrível, eu aprendi a cuidar de cachorro com o Bidu. Eu aprendi a tomar banho com o Cascão. Eu aprendi a gostar de melancia pela Magali. Assim, a minha vida foi influenciada por esse sujeito. Quem é ele? É o maior criador de quadrinhos do Brasil. Maurício de Souza. Chega a ser uma lenda. Ele não envelhece. Ele tá assim, há 77 anos. Assim, ele nasceu adulto. Ele não foi criança. Ninguém tem foto nenhuma do Maurício de Souza como bebê. Ele deve ter surgido de um disco voador lançado no Brasil para aumentar o nosso produto de inteligência bruta. Obrigado. É bom saber da tua história. Tudo que eu fiz até agora foi para você. Para você criança, para você como está agora, o que conserva a criança que está aí dentro, né? E eu também procuro conservar. Aliás, desde que começaram a me desenhar na historinha, eu virei personagem também. E personagem não muda, não troca de roupa às vezes, não envelhece. Então eu estou me mantendo por aí. Enquanto eu for personagem, eu acho que eu estou por aí. Esse é o pacto com a imortalidade, ser personagem? É uma das fórmulas é essa daí. Principalmente estar não só no gibi, mas estar junto com a criançada. Isso dá uma energia, recicla, uma coisa incrível. E realmente, enquanto eu estiver em contato com a criançada, ouvindo a criançada, sabendo o que eles sentem, olhando nos olhos, porque aí é uma reciclagem geral, né? Tu já tomou conhecimento de umas 4 gerações. Estamos chegando nas 4 gerações. E tu sabe apanhar a diferença entre elas? Não há diferença. Não. Há um envoltório diferente, há ferramentas diferentes. A cabecinha, a sensibilidade, as emoções, o jeitinho de sentir, saber, é a mesma coisa. Não só nas gerações brasileiras, mas também nos outros países, a criançada no mundo inteiro, é a mesma coisa. O meu pai te lia da mesma forma que eu lia? Que o seu filho lê. E que meu filho lê? É. Vicente está sentindo a mesma coisa, só que agora o pessoal fala de uma maneira um pouco diferente, afinal, também tem um fator que me ajudou bastante. Eu ter 10 filhos num período de quase 50 anos. Eu falei então com todas as tribos. Aprendi a falar com as minhas crianças. Então, isso vai dando uma reciclada geral, e não é só os filhos, né? Daí vem o neto, vem o bisneto, eu tenho bisneto também. Daí eu olho nos olhinhos dele e eles me fazem perguntas que realmente o pessoal da primeira fase não fazia. Mas os olhos, a curiosidade, a sensibilidade, a vontade de comunicar é a mesma coisa. Vamos puxar a alavanca? Puxar até o fim. Vamos lá? Vamos brincar? Espera aí. É de verdade. De verdade. Vamos lá. Juntos. Vem, volta. Tá tudo bem? Agora chegou o cubo com segredo! Maurício de Souza. Enfim, chegou o momento de abrir o coração e revelar um segredo. Eu joguei tudo nas historinhas, o que é que eu vou buscar agora? Tem que buscar algum. Agora tu vai ter que confiscar de algum personagem. Uma vez, bem no começo da carreira, né? Eu tinha criado os personagens. Primeiro, Bidu Franjinha. Depois, baseado nos garotos que jogavam bola lá em Mogi das Cruzes com meu irmão, eu peguei o Cebola e o Cascão. Cebolinha e o Cascão. Eram reais.
O Cebola era um garoto que tinha o cabelo espetadinho e trocava o R pelo L mesmo. E o amigo dele era o Cascão, que tinha esse apelido mesmo, dado pelo meu pai, inclusive, porque não tomava banho, era uma nojeirinha. Então, mas estava lá, brincando, e todo mundo, não há diferenciação entre o tratamento de um e de outro, criançada é tudo igual. Daí resolvi criar o personagem. Estava faltando personagem, falei, Cebola e o Cascão. O Cascão o pessoal não vai aceitar bem um garoto que está aí sem tomar banho, sem nada. Daí criei a Cebolinha e fiquei com medo, criei o Cascão e deixei na gaveta. E ficou lá. Eu precisava mais personagem. Daí a mãe da Mônica falou, por que aquele personagem, Cascão, você não joga na história? Eu falei, o pessoal pode achar esquisito, né? Um garoto não tomar banho. A Marilene falou, mas toda criança é assim. Todo moleque é assim. Você vai se identificar, o leitor vai se identificar. Daí eu chutei, né? E lancei. E foi o sucesso. Daí falei, dona Marilene tinha razão. Na verdade, você ficou com muito receio. Receio de lançar o personagem. Mas lancei o Cascão, o pessoal gostou, começou a fazer sucesso. E num dia, meu estúdio era do lado da Folha, num prédio do lado da Folha, bate na porta do apartamento lá onde era meu estúdio, e um moço, eu abri a porta, e o moço chegou e falou, é aqui que estão criando o Cascão? Pela voz dele eu já vi que eu devia falar que não era, mas eu não podia escapar também daquilo, né? Falei, então eu quero falar com o cara que está desenhando ele. Eu não falei, eu fui covarde, eu não falei que era eu. Falei, olha, é um pessoal, é um grupo, é uma equipe, mas do que se trata? Não, eu não suporto mais essa gozação para cima de mim, estou pagando um mico. A expressão pagando um mico não existia naquele tempo, mas ele falou a mesma coisa, né? Estou pagando um mico lá na minha rua e eu exijo que parem de brincar comigo dessa maneira. Como brincar com você? Não, porque eu sou o Cascão. Eu não era. Mas ele falou com tanta convicção que ele era. Então, eu falei, mas não quero mais, esse negócio de não tomar banho está mexendo com os meus nervos e eu exijo que vocês parem com isso. Eu vou falar então com o pessoal aqui, para parar um pouco de mexer com o Cascão, de inventar história. Só isso já basta, não invento mais história com o Cascão. Tá bom. Bem, nessa altura do campeonato, eu vi que tinha alguma coisa errada com a cabeça do rapaz, né? Tinha um vaso assim, num armáriozinho perto, fiquei com a mão atrás do vaso, porque se aquele Cascão viesse pra cima de mim, eu tacava um vaso em cima dele. É coisa de poeta, ele ia atacar o outro com um vaso de flor. Por aí. Daí eu convenci ao indigitado que a gente ia parar de mexer com o Cascão, e efetivamente, por via das dúvidas, durante uns 2, 3 meses a gente parou de fazer a história do Cascão. Teve greve do Cascão? Eu parei de fazer. Você ficou com medo dele mesmo? Foi obcecado. Do jeito que ele falou, era melhor atender um pouquinho. Então atendi, paramos de fazer uma história do Cascão durante algum tempo, ele também nunca mais apareceu, depois eu voltei com o Cascão e não sei o que houve com aquele Cascão, que eu acho que se materializou, igual a sua máquina aqui faz materializar. Que foi, máquina? É o Cascão voltando? Ai, meu Deus. Olha lá! O que só eu vejo. O que você vê, Maurício. O que eu vejo? Isso tirou da tua cabeça. Bem, aí a Gioconda que me desculpe, mas eu vi a Gioconda desse jeito também. A Mônica Lisa ali. E é um dos quadros nossos, é um dos primeiros quadros que eu pintei que faz sucesso até hoje. E tu gosta do pincel? Tu gosta... Não. Aí também, mais um segredinho, eu não sei usar pincel. Não sabe? Não. Vamos falar baixo, então. Eu não sei usar pincel. Quando eu resolvi, porque meu pai pintava. Ele morava numa casa pequena lá em Mogi das Cruzes, e quando ele começava a pintar com tinta a óleo, empesteava o ambiente, eu quase não podia respirar. Então eu tinha jurado para mim que eu nunca ia pintar igual ao meu pai. Então por isso que eu comecei a desenhar, usar tinta nanquim, usar pontas duras, firmes. E eu então não usei pincel a vida inteira. E esse aqui? Até que, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu resolvi
fazer as cópias dos quadros. Mas eu tinha que pintar e eu não sabia pintar, usar pincel. Eu chamei um pessoal para me ajudar, inclusive uma moça, chama-se Amélia Mihara. Tirei ela do estúdio e ela começou a usar o pincel. Eu indicava a cor, eu indicava o desenho e ela me ajudava e pintava. Só que eu precisava, em algum momento, fazer alguma coisa. E a Amélia não sabia desenhar. Ela pintava onde eu indicava. O que eu fiz? Eu comecei a criar uma espécie de cotonetes. Na ponta da pena eu usava o algodão, rolava e enrolava, grosso, médio, fino. E com isso, eu já tinha testado isso quando era estudante, eu conseguia os efeitos do pincel, com mais ou menos tinta, só que eu não usava tinta a óleo, que o meu pai usava, eu usava o que tinha inventado, que era a tinta acrílica. E então hoje eu pinto, eu consigo o mesmo efeito de pincel com esse cotonete... Na tinta acrílica. Na tinta acrílica, e ficou uma beleza. Agora fica... É tranquilo, agora a gente faz quadros rapidamente, mas no começo demorava muito. Daí eu tinha vergonha de falar que eu não usava pincel. Tinha vergonha. Imagina, pintor fazendo quadro, indo para o museu e não usar pincel. Daí tinha vergonha. Daí, num encontro que houve de estudiosos de pintura, de material clássico da pintura, né? Uma estudiosa, uma pesquisadora, me disse que um dos pintores da época dos clássicos aí, também usava esse processo. Eu falei, que pintor? O Monet. O Monet usava assim, porque ele tinha alguma dificuldade para pintar, ele começou a ficar um pouco velho e tudo mais, então ele tinha dificuldade de fazer os traços muito definidos. E com isso, e com esse chumacinho... Sim, ficava aquela atmosfera. O impressionismo. O impressionismo teria nascido ou sido influenciado pelas formas diferenciadas que os pintores daquele tempo começaram a usar, buscando novos caminhos e tudo mais. De uma restrição, tu acabou criando uma virtude. Daí, bem, já que o Monet fazia isso, eu podia fazer também. Então agora estou confessando para todo mundo aqui que eu uso... Desculpe-me, o processo do Monet para fazer os meus quadros, mas eu não consigo só fazer o impressionismo. Eu faço outras coisas mais, eu faço espatulado, eu imito o Van Gogh, eu faço qualquer coisa. Mas me explica, tu tem um projeto não somente, tu conseguiu dar forma aos quadrinhos em diferentes produtos. Tu sente que o Brasil é um pouco atrasado? O Brasil está em quadrinhos, em arte. O Brasil, país, é uma colmeia, é um lugar de nascimento de ideias, de brotar coisas. E cada um de nós está fazendo brotar alguma coisa nesse país sempre. Esse país é um país em construção e reconstrução sempre. Diferente de outros países assim que já estão moldadinhos, quietinhos e tem que se repetir, tem que entrar numa rotina. Nós, e os jovens cada vez mais, nós estamos reconstruindo, não o Brasil, estamos reconstruindo ideias, formas, formatações, e eu quero acompanhar isso enquanto eu estiver por aqui, eu quero deixar esse DNA na empresa. E para isso eu tenho pessoal novo, jovens, sempre entrando, participando, criando condições novas e respeitando, ouvindo esse pessoal todo. Então, esse país é o país onde eu tinha que nascer para fazer tudo isso que eu estou fazendo. Não tem jeito. O que é isso agora? Vamos ver o que ela quer. Ela quer participar da conversa. Bora, né, Maca? É meu recreio, não é que eu saio para conversar com as pessoas. Sempre que eu sinto falta da infância, eu venho pro mercado. A máquina entendeu. O mercado. Comprar lembrança, vender lembrança, doce, salgado. Qual a cena da sua vida que você gostaria de repetir? Lembrança? Meu Deus. Ter o privilégio de voltar para minha terra. Ter filhos novamente. Não. Que cabelo é esse, tchê? Tu é pior do que eu, que cabelo é esse? Qual a cena mais bonita da tua vida que tu gostaria de repetir?
Ai, tem tantas. Queria casar de novo com o mesmo homem. Eu acho que todo mundo tem que voltar às suas origens. Foi ruim a festa, né? Não tive nada dessas coisas, então eu gostaria de ter tudo o que eu não tive. Quando eu apresentei no Chacrinha, que eu cantei no Chacrinha, gostaria de repetir. Ela quer corrigir o passado. Ela tem um homem, Maravilhoso. mas uma festa. Péssima. Vê? Esse aqui, bacalhau do Chacrinha. Recebi um bacalhau do Chacrinha e um brinquedo. Tira o alvo, que eu nunca esqueço. Vim! Qual a cena que vocês queriam um repeteco na vida de vocês? Vou fazer uma graça pra minha mulher, eu gostaria de casar de novo. Eu? Quero casar de novo? Tempo! Agora eu vou dar um giro e entrevistar elas. Eu quero saber, de uma forma bem espontânea, qual a cena que tu gostaria de repetir em tua vida? Não sei. Bah! Agora de uma forma bem espontânea, qual a cena que tu gostaria de repetir em tua vida? Primeira vez que eu peguei minha filha no colo. A maternidade pesou mais forte. E qual a tua lembrança que tu gostaria de repetir? O nascimento dos meus 2 filhos. A viagem minha de 25 anos de casada. E no parque de diversão com meus pais. Coitadinho, me deu pena. Qual a cena que me marcou bastante? Eu poderia dizer o título do Internacional Mundial de 2006. Tem vida louca para virar lembrança. Há frutos que a gente não conhece, frutos exóticos, estranhos. Prove, se aventure. A máquina Itália Vermelha. Legal. A máquina costuma interromper. Ela é mal educada, desculpa. Tá, máquina, tu percebe que tu tá com mais de Souza? Tu pode ser um pouco mais elegante, não interromper, que é isso? não cortar a fala dele. Deve ter uns 3 ou 4 anos de idade, porque na cidade o pessoal interrompe, a criança interrompe, porque está curiosa, quer saber de coisas. Eu acho que Tu acha que interromper a conversa é sadio? Lógico. É uma curiosidade nata, natural. Você se Tu não gosta daquelas conversas engessadas mesmo? De jeito nenhum, nunca. Nunca. Eu me lembro, em alguns momentos da minha vida, quando era criança, em algumas casas, em famílias, chegava e ficava quieto, parado. Não, enquanto adulto fala, você não pode falar. O que é isso? Tu tá te vingando hoje de todos os adultos que não te deixaram falar, é isso? Eu não sei se é por aí, mas de qualquer maneira, eu sugiro isso para a criançada. Falem tudo, falem sempre, conversem, vão buscar. E hoje, você vê, a criançada está mais livre, mais aberta, e você vê como está evoluindo, está voando na frente dos adultos, inclusive, em tudo, em tecnologia principalmente, né? Então, é isso, é deixar a criança solta, ela vai voar, vai para a estratosfera. E o negócio é você ir junto, tentar. Qual a cena que você gostaria de repetir em sua vida? Ver a criançada de novo, a criançadinha, meus filhos. Lógico, me ensinaram tudo nessa época. Tudo. Então, eu acho que, como eu tenho boa memória, então eu estou lembrando deles. Sim, mas um segredinho. Eu tenho alguns diarinhos. Não! De vez em quando eu tinha um tempinho, eu fazia diário. Então eu tenho um monte. Nunca publicaram os diários? Não. Tem um monte de situações, observações, né? Primeiro isso, primeiro Quantos aquilo. diários tu tem? De que idade a que idade? Não, tem vários. Tem puladinho, deve ter uns 15, 20 livros. De que faixa? Desde quando a Mônica estava com seus 2, 3 anos e passando por alguns momentos da empresa também. Tem todo o desenvolvimento psicológico dos personagens? Não tanto de personagem, é mais do pessoal que me cercava. Não tanto de personagem. O personagem está na minha cabeça. É capaz de... Esses diários são capazes de mudar a forma como as pessoas enxergam Maurício de Souza? Alguma coisa assim. Como que? Algumas observações que eu fiz durante o começo da carreira, alguns tratamentos que me dispensavam, né? E que eu achava, faz parte. Então, tratamento? Chá de cadeira. Tu sofreu, é isso que tu quer dizer? Pô! Tu sofreu bullying? Não, eu não sofri bullying. Eu estava no processo. Eu entendo dessa maneira. No processo de humilhação. Não existe humilhação.
Você está aprendendo sempre como é, como não é, como deve ser, como você deve sair daquela. Eu nunca desanimei, eu resolvi fazer isso, estou fazendo e vou fazer. Incrível. Então, eu vim teimando. Isso aí é um equilíbrio que tu encontrou sozinho. Eu acho que eu venho de uma família de personalidades muito fortes, principalmente mulheres, de matriarcas. Se eu não me seguro, piso no chão e faço o meu caminho, eu era mais um dominado. Eu quero dominar o que eu estou fazendo. Na verdade, sempre foi dominado pelas mulheres. Então tu tentou fugir dessa submissão. Nada contra. As mulheres realmente são mais fortes. São mais fortes, têm mais pé no chão, são mais cuidadosas com o futuro. Fazem várias coisas ao mesmo tempo. Lógico, e o homem não é tanto assim. Então eu fui aprendendo com minha avó, com minha mãe, com minha madrinha, com o pessoal todo, com minhas namoradas. Tem alguma pessoa que pode ficar magoada pelos diários? Eu estou esperando que o pessoal vá embora para depois eu liberar o diário. Então tem! O que tu acha desse patrulhamento que existe? Monteiro Lobato sofreu do politicamente correto. E agora o Chico Bento, coitado do Chico Bento, ele não pode ser caipira, que já estão dizendo que ele está ensinando a falar errado, que é um absurdo. São opiniões. São opiniões. Tu ri disso? Olha, algumas são tão esquisitas ou criativas que realmente é só rindo mesmo. Né? E enquanto isso, a caravana passa. Mas tu não tem medo dessa censura? Porque é um material tão criativo, é tão rico, já é tão sedimentado na nossa cultura, o Chico Bento, por exemplo. Se houver alguma censura que cerceie liberdade de criação, de escrita e tudo mais, Paraguai está logo ali. Uruguai, Paraguai, Bolívia, qualquer coisa assim. Mas eu acredito que nós temos condições aqui no país de reverter qualquer processo de falta de liberdade. Perfeito. Vamos puxar a alavanca? O que vem agora? Não sei. Pelo amor de Deus. A máquina nunca me fala. Isso aqui é uma musculação intelectual. Isso é uma academia de ginástica. Criatividade. Como exercita tua criatividade? Me liberando. Não me cerceando, não me segurando. Então, por exemplo, uns tempos atrás eu trabalhava na Folha e precisava fazer a historinha do Horácio, toda semana. E eu não consegui passar para o estúdio, para os meus desenhistas, o estilo, o jeito, o DNA da história do Horácio. Então eu tinha que escrever e desenhar. Só que eu tinha que fazer uma página semanal e quinta-feira era o dia de entregar. Eu estava sempre tão ocupado, ia chegando na hora de entrega e eu não tinha feito a página ainda. Eu sabia que demorava 40 minutos para fazer a página. Uma hora antes da hora de mandar para a Folha, para a redação, eu começava a fazer. Se desse um curto-circuito, não saía. Eu fiquei 30 anos fazendo isso. 30 anos contando com a generosidade do tempo. Contando com a liberdade, com o poço sem fundo que é a inspiração ou criatividade, como saiu aqui. Tudo você pode criar baseado em qualquer coisa que você viu, conheceu, te influenciou de alguma maneira. É só você soltar o que está dentro da sua cabeça. Lógico, no meu caso, eu tinha treinado bastante história em quadrinho, lido bastante, estudado técnica e tudo mais, mas daí, naquele momento, eu estava só com as ferramentas. Eu não estava com a história pronta. Eu tinha que sentar e começar a escrever e desenhar ao mesmo tempo. E eu fiz isso durante 30 anos. E se me perguntarem de onde vinha isso, eu não sei. Mas deve ser algo muito próximo do que chamamos de criatividade. Mas isso passa pelo preparo. Você tem que saber escrever, saber desenhar, saber as ferramentas que você usa, a técnica narrativa de quadrinhos, mas e daí a história? A história vinha. Criatividade ou a inspiração, o que quer que seja, é um poço sem fundo. Quanto mais você mergulha, mais tem profundidade. Você vai buscar. Mas tu gosta dessa história de desafiar o condicionamento politicamente correto? De humanizar as pessoas? O Cebolinha com a fala errada, a Magali com a gula. Qual é o teu grande defeito? O meu? Eu? É. Aquele que poderia ter virado personagem. Porque tu é um galã, né? Como personagem tu é um galã. E com toda razão. Tu criou não apenas uma figura, tu criou um universo. A gente não tem como pensar a cultura brasileira sem pagar pedágio pela tua obra.
Estou fazendo isso. Mas qual é o defeito? O meu defeito? É. Olha, eu tenho vários, todo mundo tem vários defeitos. Não, mas aquele né? que a mulher reclama mesmo. Aquele pontual. Mas você sabe, ela reclama, minha mulher reclama, mas eu não considero defeito. Aquela mesa desarrumada, as coisas fora do lugar, a mesa se enchendo de papel, e pacotes, e cestinhas ou bolsas com livros, os livros se empilhando. Eu acho lindo esse ambiente, mas a minha mulher não gosta. E, logicamente, eu tenho coleções e coleções de livros, de revistas, que eu estou juntando desde que o mundo é mundo. Eu tenho uma casa alugada para guardar isso. Ah, tu alugou uma casa somente para colocar toda a tua tralha intelectual, a tua tralha de colecionador. Eu estou precisando criar um prédio para botar todo esse negócio e para o pessoal, inclusive, ter acesso. Porque tem tanta coisa boa para se ver lá, libero para o pessoal estudar, tudo mais, mas ainda tem coisa empacotada que eu estou precisando agora. Vou criar uma empresa chamada Acervo. Vou contratar um pessoal, uma bibliotecônoma, um pessoal especializado nisso, inclusive de restauração, e essa empresa, Acervo, vai ser talvez o nascedouro de muitos artistas, de muitos escritores. Máquina é o início do Museu Maurício de Souza. Sim, é. Começa com uma biblioteca. Sim. Não tem mais limite. Não! Acabando! Acabando! Vamos ser ejetados? Não, acho que a gente vai permanecer aqui na memória do telespectador. Pode dizer suas palavras finais. Bem, foi um prazer, a máquina não foi tudo isso que o pessoal não me assustou tanto assim, deu para conversar bastante. Não adianta, rapaz. Não, esquece. Tchau, pessoal.